Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Deus ilumine sua semana. Não se esqueça, hoje às 21 horas, nós teremos aqui no canal do YouTube a Eclésia Santa. Uma pequena catequese a partir do catecismo. Nós estamos dentro do mistério da celebração da liturgia, dos sacramentos. Tema muito bom. Te convido a estar conosco e em seguida a gente recita a oração litúrgica das completas. A oração da noite de terça a domingo é sempre às 8 horas, com disponibilidade lá no YouTube. Você entra, 8 horas está lá. Você pode rezar a hora que você quiser, seja lá diretamente, a gente posta também os textos, ou se você usa o breviário ou a liturgia das horas e liturgia do seu celular. É bom demais rezar com vocês. E eu agradeço os sacerdotes que também rezam essa oração conosco, que têm essa paciência de rezar conosco. Antes de começar o nosso tema, eu gostaria de pedir que você ajudasse a compartilhar o nosso canal no YouTube, Dom Adair José Guimarães. Ali está todo o trabalho nosso de vários anos. Nosso programa Oração da Manhã já encaminha para os seus quase 20 anos. Tem que descobrir quando eu comecei esse programa e nós nunca faltamos. Mesmo nas doenças, nas cirurgias, o programa sempre vai ao ar. A gente tem um grande número de pessoas que nos seguem. E se vocês compartilham, como muitos já o fazem, eu agradeço. E se vocês que nos acompanham pelas rádios, são mais cerca de 40 rádios que transmitem o nosso programa, rádios e web rádios. Também vocês são convidados a entrar no nosso canal. Lá tem homilias, tem palestras, dentro da nossa simplicidade. E não sou um bispo teólogo, sou um bispo que tem a catequese necessária da igreja. É o que eu tento passar para vocês. Antes de pregar para vocês, eu prego para mim. Hoje nós somos convidados a refletir sobre algo essencial da vida espiritual. A fé que se aproxima, a fé que toca, a fé que transforma. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas permanecem à distância. Sabem que Ele existe, falam dele, mas não se deixam tocar por Ele. O tema de hoje nos chama a dar um passo a mais, aproximar-se de Jesus para ser curado. É bonito. A gente lembra a mulher que foi por trás, no meio da multidão, e tocou a franja do manto de Jesus para ser curada dos 12 anos de hemorragia. E ela sentiu no coração, se eu ao menos tocar, eu serei curada. É esse toque pela fé que nós queremos começar esta semana de atividade pedindo a Deus. Santo Agostinho dizia que Deus está mais perto de nós do que nós mesmos. Impressionante isso. Às vezes Deus está muito mais próximo de nós do que nós de nós mesmos, que às vezes a gente fica fora, buscando coisas, soluções, a cabeça vagueando, o corpo está aqui, mas a mente está longe, né? Isso na oração é uma tristeza, é um estrago na vida dos conventos, dos seminários, aqui na nossa capela, aqui de casa, quando a gente vai rezar e às vezes você se vê com a mente longe. Nós precisamos estar mais perto de nós. Carregamos dores, feridas, cansaços, mas não nos aproximamos com confiança. Preferimos suportar às vezes sozinho. Prega a Deus. Fala com Jesus. Eu estou aqui. É a tua cruz que eu estou carregando juntamente contigo, que o sofrimento nosso é também o sofrimento de Jesus. E é bom a gente pensar nisso. São Basílio Magno, padre da igreja, ensinava que a oração é justamente esse movimento da alma que se dirige a Deus.
Não apenas falar palavras, mas aproximar o coração. Às vezes você não sabe nem o que falar de Deus. Como aquele homem simples que sempre de manhã passava e ajoelhava no último banco da igreja, lá na paróquia de Arnes, de São João Maria Vianney. Um dia o santo perguntou para ele: como rezas? Você vem aqui todo dia, no mesmo horário? Fica aqui alguns minutos, como rezas? Um homem muito simples, sertanejo, analfabeto. Naquele tempo a França era bem decadente, no interior, sobretudo. E aquele homem disse para São João Maria Vianney: eu olho para ele e ele olha para mim. Olha que bonito. Um homem que não sabe falar, ele olha para o sacrário. E a fé dele é tão pura, tão profunda, que ele tem certeza que Jesus olha para ele. Não é belo isso? É maravilhoso. Todos nós temos feridas. Feridas emocionais, espirituais, familiares, físicas. A gente escuta tanto sofrimento nas famílias. Pessoas que foram profundamente abandonadas na família e que são pessoas que romperam com a dor porque se aproximaram de Jesus. Há feridas antigas que nunca foram cuidadas, perdas lá atrás. Impressionante. Ontem eu estava rezando e me veio uma imagem na minha história de criança. Há tempo eu não lembrava dela. Minha mãe me colocava no cavalo com os queijos que ela fazia, com aqueles feixes de couve, para ir vender na cidade. Eu era menino e eu tinha vergonha daquilo. Mas ela dizia: você não tem que ter vergonha. Vergonha a gente tem é de roubar, mas de trabalhar não. E eu ia rezando para o caminho sozinho, com 10 anos. Quase uns 10 quilômetros, lá em Alto Horizonte, onde eu cresci. E eu rezava para que Deus ajudasse que eu vendesse logo para não ter que ficar andando dentro da cidade. Eu nunca voltei com nada para casa. Levava o dinheiro, minha mãe contava e às vezes dava um presentinho, uma coisa assim. Eu lembro uma vez, ela: o que você quer ganhar? Eu falei: eu quero ganhar uma caneta pequena, que as canetinhas pretas que estavam saindo, que ela se apertava, saía a ponta para escrever. E eu ganhei aquele presente. Até hoje eu gosto de canetas. O povo me dá muita caneta. Eu nunca pedi, mas o povo sempre me dá canetas e umas muito bonitas. Era assim. O trabalho não desedifica ninguém. Hoje você não pode mais pedir um menino para fazer isso. Você vai preso como pai, né? Porque nós vivemos um regime calcado nessas experiências burras do marxismo, que divide tudo, que vai criando minorias para cá, dividindo as pessoas. Os alunos contra os professores, os filhos contra os pais, negro contra branco, indígena contra branco, negro, essa coisa toda. Isso não funciona não. Isso não ajuda. Ainda bem que tem muita gente que se levanta contra isso. Nós temos que unir, não dividir. Uma nação dividida é uma nação falida. Se nós não superarmos essas bobagens que foram sendo colocadas de 40 anos para cá, é difícil. Porque você cria os filhos para a preguiça. Haja vista a preguiça que está dentro do mundo de hoje, né? As pessoas não querem mais trabalhar. Eu nunca me arrependo dos trabalhos na roça, trabalhos duros, fadigosos, que eu, meu pai, meus irmãos vivemos. Meus irmãos, graças a Deus, todos são honestos e trabalhadores. Porque nós teve um pai que trabalhava, um homem simples da roça. Trabalhava. Meus primos, todos os meus primos, são trabalhadores, porque desde pequeno a gente pegava no cabo da enxada, a gente trabalhava, vendia coisa na rua, ia vender ovo na rua, fazia as coisas, o queijo, vendia, para viver, para comprar a roupa, comprar o caderno para a escola.
E às vezes tem gente que, eu tenho tantas feridas, tantos machucados, você vai ver, não tem nada. Tem preguiça na história. Eu digo para vocês que não tenho nenhuma mágoa contra pai e mãe pelas correções e pelo fardo do trabalho que a gente executava ao lado dos estudos. Graças a isso, a gente pôde crescer em algumas virtudes. Claro que ninguém é perfeito, mas nós estamos buscando, né? Deus não se assusta com nossas chagas. Pelo contrário, é nelas que Ele quer tocar, nas suas dores. Santa Teresa d'Ávila dizia que a humildade é andar na verdade. E andar na verdade é reconhecer, eu preciso de Deus, preciso da sua graça, preciso da sua mão, preciso da comunidade, preciso dos irmãos. Muita gente passa a vida toda tentando resolver tudo sozinho. Trabalha, luta, sofre, aguenta, mas não se aproxima de Cristo com simplicidade. E o cansaço vai se acumulando. Os santos nos ensinam outro caminho, levar tudo ao Senhor. São João Paulo II repetia, não tenhais medo. Abrir as portas a Cristo. Abrir as portas é permitir que Ele entre também nas nossas dores. Aproximar-se de Jesus é rezar com verdade, mesmo sem palavras bonitas. É buscar os sacramentos, é confiar a Ele as preocupações da família, do trabalho, da saúde. É aceitar ajuda, é não ter vergonha da própria fragilidade. Hoje o Senhor nos convida a sair da multidão indiferente e nos tornar pessoas que tocam em Cristo com fé. Não basta saber que Ele passa, é preciso aproximar-se dEle. Talvez você que me escuta e reza comigo agora esteja carregando um peso silencioso. Talvez esteja cansado de lutar, talvez tenha perdido a esperança. Aqui em Formosa tem muitas pessoas que estão vivendo essas experiências dolorosas. O tema de hoje nos lembra que quem se aproxima de Jesus não sai do mesmo jeito. Mesmo você que está lá no fundo do poço, sofrido, desempregado, sofrendo, sem dinheiro, doente, calma, entregue a Cristo e os caminhos vão se abrindo. O Evangelho de hoje, Marcos 6, 53, 56. O Evangelho nos conta que onde Jesus chegava, levavam-lhe os doentes e rogavam que ao menos pudesse tocar no manto dele, como fez a hemorroísa que nós falamos ontem. O Evangelho afirma algo muito forte. Todos os que o tocavam ficavam curados. Eu gosto muito dessa passagem. Meus irmãos, não é magia isso. É fé. É aproximação, é confiança. Eles não pedem discursos, não exigem explicações. Quem apenas tocar. E é isso que o pobre de Deus deseja, tocar Jesus. E esse toque muda tudo. O texto diz ainda que colocava os enfermos nas praças esperando a passagem de Jesus. É um povo ferido, mas cheio de esperança. Hoje também somos chamados a tocar Jesus na oração, na palavra, na Eucaristia, na caridade para com os que sofrem. Não fique à margem. Aproxime-se de Jesus Cristo e dê início à sua cura, mesmo que seja uma cura para morrer em paz, para abraçá-lo na eternidade. Assim seja. Vamos concluir orando em espírito, sobretudo para os que estão sofridos e angustiados. Senhor Jesus, hoje queremos nos aproximar de Ti, com nossas dores e esperanças. Toca nossas feridas escondidas, cura nosso coração cansado, renova nossa fé. Dá-nos coragem de não caminhar sozinhos e graça para confiar em Ti. Receba nossa fragilidade
e transforme-a em vida nova. Abençoa, Senhor, os que estão sofrendo, os que estão tristes, desanimados, pensando na morte, pensando no suicídio. Os que estão mergulhados nas drogas, na bebida, tende misericórdia, Senhor. Os que estão perdendo a alma no inferno por causa do roubo e da corrupção, tenha misericórdia desse país, Senhor. E com Padre Pio digamos, fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada segunda-feira para você. Se tiver um tempinho, reze pelos mortos. Se puder, visite o cemitério alguns minutos e busque no silêncio dos mortos o caminho da humildade. Amém.